Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Joerbert, eu sou profissional de tecnologia da informação, trabalho em muitas áreas no contexto da informática e hoje o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês a questão de criação de domínios, de e-mails profissionais. Nós sabemos que existem muitas empresas, até de renome, né? Empresas de médio porte alta, até de pequeno porte, que já sentiram a necessidade de utilizarem um e-mail profissional, né? A grande maioria utiliza ainda e-mails free, que nós chamamos também de grátis, como por exemplo Yahoo, Hotmail, né? Nós sabemos que essas plataformas elas têm também meios profissionais pagos, né? Mas a grande maioria utiliza ainda contas grátis, né? Como Gmail, como eu já falei. Então, visando isso, como eu falei, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês, né, esse trabalho que também eu faço, desde a criação do domínio, a hospedagem do site e a criação dos e-mails, tá bom? Não podemos esquecer também da questão da proteção, da segurança dos dados, que eu também vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, o foco também principal desse vídeo é para as clínicas odontológicas, né? E, só para deixar um parêntese, é aberto para qualquer tipo de segmento, tá bom? Então, as clínicas, por exemplo, elas estão saindo aí da franquia e muitas delas ainda utilizam, mesmo depois de sair da franquia, creio eu, ou enquanto ainda na franquia, os domínios, os sites ainda amarrado à franquia, né? Então eles não têm um controle, o site muitas das vezes é muito ultrapassado, bem estático, né? Então, visando isso, eu pensei em fazer esse vídeo para demonstrar para vocês, para poder, né, apresentar meu trabalho e ajudar vocês também nessa parte, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou mudar aqui minha tela, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Tudo bem? Olha só, essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, uma tela de um cliente, inclusive eu estou fazendo nesse momento. Eu fiz já, nós fizemos a compra do domínio, na verdade, né? Que é esse aqui, cerejomediabus.com.br. É um cliente que ele tem um segmento de propaganda em ônibus, né? Que chama Backbus, Busdoor, que é a propaganda na traseira do ônibus. Aqui, por exemplo, onde eu moro, em São Luís, no Maranhão, né, existe muito esse tipo de propaganda, né, de anúncio das empresas. Então, esse cliente aqui, nós criamos esse domínio ontem, foi feito o pagamento ontem, e eu já recebi ele aqui, tá? Esse domínio, e também eu já fiz a compra da hospedagem. Mas vamos nos concentrar um pouco aqui nessa questão do domínio. Então, o domínio, pessoal, é justamente o que vocês estão vendo aqui, tá? O domínio, geralmente, ele segue uma nomenclatura bem abreviada do nome da empresa, né, do segmento, né, para ficar de fácil compreensão. E ele tem essa estrutura, tá? Então, ele tem o nome do domínio, né, seguido do .com.br, tá? Então, para quem não sabe, o .com.br quer dizer que o BR são sites brasileiros, né? O .com ele já tem uma visibilidade aí a nível internacional, mas não quer dizer que também ele não possa ser visto em qualquer parte do mundo, tá? Então, geralmente, os e-mails, os domínios são criados com essa extensão .com.br, que já dá para saber de cara, né, que se trata de um domínio que ele é brasileiro, tá bom? Então eu vou só fazer aqui um teste rapidinho, vou clicar aqui em registro. Vamos supor que eu vou tentar registrar um domínio, mas antes eu tenho que saber se ele tem viabilidade, tá bom? Eu vou colocar qualquer coisa aqui só para vocês terem uma ideia, tá bom? Segmento indie.com.br, tá? Vou pesquisar isso aqui dentro do registro BR para saber se ele já tem registrado esse domínio,
tá bom? Ó, eu coloquei esse nome, coloquei esse nome para poder a gente, sabendo que eu não ia encontrar, né? Esse segmento indie, né? Que é até um nome aí, vamos dizer assim, voltado para a indústria, só para teste. Então, nós tivemos sorte que o registro, ele não está registrado, tá? Isso a nível mundo, tá, pessoal? Não só Brasil. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, se alguém me contactasse para a gente fazer um domínio e posteriormente um site, que eu vou passar lá na frente mais um pouco, o processo é esse, tá? A gente vai ver se ele tem viabilidade, se ele ainda não foi comprado por outras pessoas, por algum outro órgão ou empresa, e nesse caso aqui ele está disponível para registro, tá bom? Então, os valores que estão adotados hoje pelo Registro BR, tá, pessoal? Registro BR é onde nós fazemos aqui o registro dos nossos domínios, tá? Tem anos aí no cenário desse tipo de trabalho, então é bem seguro e esse trabalho de forma bem profissional e tranquila, tá bom? Trabalho há anos e anos com eles, tá bom? Então, o que acontece? Esse segmento indie.com.br está disponível para registro nesses valores, tá bom? Então, aqui vocês podem ver aqui R$ 40 por um ano, R$ 76 por 2 anos e aí sucessivamente. O que isso quer dizer? Se eu comprasse esse domínio agora, nesse valor de R$ 40 por um ano, hoje são 21/3. Então, em 21/3 de 2027, porque nós estamos em 2026, ele iria expirar, tá? Então, eu receberia esse e-mail, tá? Ou eu, ou a pessoa lá que for cadastrada para poder também fazer parte aí do domínio, né, para administração. Eu vou falar um pouco disso depois mais lá na frente. Então vamos supor que eu comprei o domínio por R$ 40, então a validade dele é um ano e depois isso tem que ser renovado, tá bom? Essa aqui é a parte de se obter, tá bom? É um domínio e depois disso, o domínio, nós temos que comprar a hospedagem, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que confundem a questão do domínio com a questão da hospedagem. O domínio é uma coisa, né, que é um nome único que você tem do seu segmento, do seu negócio, tá? É um nome único para você ter a reserva desse domínio para usar ele posteriormente para a criação de um site, para a criação de e-mails, por exemplo, tá? E outros tipos de trabalhos também. Então, como eu falei, o objetivo desse vídeo é só mostrar, né, a questão de como nós poderíamos adquirir um domínio, fazer um site, e-mails, enfim. Então, depois de adquirir o domínio, nós temos que adquirir a hospedagem. Pessoal, esse pessoal aqui da PWH, eu trabalho também com eles há bastante tempo, tá? Eu tenho vários clientes já hospedados com eles, tá? Não tenho problemas de que sejam absurdos para dizer, o trabalho, o serviço parou, ou eu não tive suporte. Não, não, são bem atenciosos, tá? Fiz uma parceria com eles agora e estou gostando muito do trabalho, indico para os meus clientes sempre, tá? Não ganho nada em troca, tá bom? Mas como o objetivo do vídeo é mostrar para vocês como funciona, né? Então, não custa nada a gente explicar mais um pouco da plataforma PWH. Então, da PWH, se vocês terem uma ideia, quando eu vou contratar uma hospedagem, eu cliquei aqui em contratar, olha só o valor que eles cobram, tá? Isso aqui eles estão praticando esse valor há anos, tá? Há anos que eu tenho com eles, aí eles nunca mudaram, né, esse valor de hospedagem. Então, eu estou fechando com os clientes e indicando, em 99% das vezes, para esse plano Infinity aqui, tá bom? Esse valor de R$ 25. E eu tenho tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui de benefício, tá? Tudo isso aqui de benefício do site. Mas o que me chama da hospedagem, tá bom? A hospedagem do site e dos e-mails. Pessoal, muitas pessoas falam assim, eu tive um cliente recentemente que ele falou assim, Joel, esse valor de R$ 25 está muito alto, está muito caro, a gente está tendo muitas despesas. Ele é dessa parte de clínica odontológica, né? Nós entendemos quando as clínicas estão saindo da franquia, tem que mudar a placa, tem que mudar nome, tem que, né, mudar nome comercial, enfim, é um gasto realmente de fato. Então, Joel, o valor é muito alto, R$ 25 eu consigo encontrar a hospedagem de R$ 5, de 10, de R$ 15. Eu já vi de fato a hospedagem de todos os valores, tá bom? Mas o que me chama mais a atenção, e é por isso que eu indico muito a PWH,
É porque, como o próprio nome aqui já fala, é um plano Infinity, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, se vocês atentarem aqui, ó, espaço em disco ilimitado, tá? Tráfego de dados ilimitado, criação de e-mails ilimitados, tá aqui, ó, contas de e-mail ilimitado. O que é isso? Por exemplo, lá na Hostinger, há uns 3 anos atrás, eu não conhecia muito bem como é que eles trabalhavam, e o valor deles é diferenciado também, acho que deve estar uns R$ 7 alguma coisa. Eu indiquei para o meu cliente, né? Gostei muito da plataforma, realmente é muito boa a plataforma da Hosting, mas aí o cliente ele foi expandindo e tendo a necessidade de movimentar mais as contas de e-mail, né? De criar mais contas de e-mail, e o que deixou bem chateado, tanto eu como o cliente nesse caso, é que ele pediu mais cota, ou seja, mais espaço de e-mail na caixa de entrada dele. E para minha surpresa, a Hosting, ele não libera isso. É limitado a questão do espaçamento. Então, se você encheu lá o seu e-mail, você tem que dar um jeito de ou colocar no Outlook, né? Instalando localmente no seu computador, né? Ou removendo, apagando caixa de entrada, caixa de saída, enfim, isso não é legal. Porque sim, eu entendo que quando você tem os seus e-mails, você vai querer ter os seus e-mails desde quando você começou o seu negócio e contratou, para você fazer uma consulta, criar suas pastas. Então, o que me chama mais atenção no plano da PWH, é por isso que eu indico meus clientes, é a questão de ser ilimitado. Então, ele não tem cota de e-mail, tá? Você pode usar aí eternamente. Ele não tem cota de espaçamento, tá bom? Não tem quantidade limitada para criação de e-mail, pode criar milhões de e-mail. Então, o valor de R$ 25, como eu expliquei para esse meu cliente e agora para vocês, no meu ponto de vista, né, é favorável para esse tipo de trabalho. Né? Eu acho muito bacana mesmo. Tá? Esses outros valores aqui não tem isso aí que eu falei para vocês. Tá? Então, o plano de R$ 25 é o plano para hospedar o site de vocês e também para estar hospedando a questão dos e-mails, tá? Então aqui eu tenho todos alguns clientes, né, que eu já tenho aqui, ó, né? Tem alguns clientes já aqui com eles e eu faço a manutenção dessa plataforma, tá? Faço a manutenção quando o cliente lá, quando a empresa me contrata para fazer esse tipo de trabalho de criação do domínio, de hospedagem do site, quando tem um contrato de valor recorrente, né, de mensal. Mas quando não tem, como eu tive um paciente semana passada, ele preferiu ele mesmo fazer essa manutenção. Eu, particularmente, pessoal, não é querendo, vocês têm que fechar comigo, não. Eu acho muito bacana a ter uma manutenção por trás, porque eu fico sempre de olho no serviço, né? E tem outras coisas a mais que eu vou mostrar para vocês também, quando se tem um contrato com valor recorrente, tá bom? Para poder fazer manutenção em todo esse parque, todo esse cenário de criação de domínio, de hospedagem de sites e de e-mail, tá? Então essa aqui é a plataforma para poder hospedar. Então, teoricamente, o que você gastaria de imediato para poder ter o seu domínio, né? Para poder fazer o seu site, para você divulgar e tudo, ter seus e-mails profissionais. O que é o e-mail profissional? Ó, nesse caso aqui, por exemplo, desse exemplo que eu dei para vocês, o e-mail ele ficaria assim. Ó. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de como ficaria esse e-mail com esse domínio que a gente fez um teste aqui, tá? Deixa eu criar aqui uma outra aba, beleza? Olha só, o e-mail ficaria assim, ó. Vou copiar, vou colocar aqui, por exemplo, contato, @ aí vem um domínio. Deu para pegar agora? Vamos supor aqui um outro exemplo, financeiro, @segmentoindie.com.br e assim sucessivamente. Esse é um e-mail profissional, né, que chama a atenção das empresas, dos contatos que vocês vão fazer. Pessoal, uma coisa bem engraçada, rapidamente, eu fiz o trabalho de laboratório de uma faculdade aqui em São Luís faz alguns anos. E eu já trabalhava por conta própria, né? E eu andava com uns cartãozinhos de visita dentro da minha bolsa. E esse cartão de visita ele tinha um e-mail que eu uso até hoje, do Hotmail, que é joerbet@hotmail.com. Aliás, eu sou o único a nível de mundo com o meu nome.
Joerbeth, joert@hotmail.com. E no meu cartão de visita tinha a logomarca da minha empresa, tinha endereço, tinha telefone, tinha contato. Tá tudo bonitinho, achei isso muito bacana na época que eu fiz. E andava na minha bolsa e tinha um e-mail lá. E quando eu terminei de fazer esse laboratório nessa faculdade, tinha um cara que trabalhava lá no MKT, né, que era do marketing, e a gente pegou uma amizade, ele gostou do meu trabalho, ele me chamou até para fazer alguns trabalhos, mas quando ele me contactou a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje. Ele, Joelbert, eu quero para te fazer um trabalho para mim e tal, de criação de domínio, de site, a gente vai fazer algumas coisas bacanas com esse e-mail, com esse domínio, tudo bem, vamos lá. Mas me dá um cartão teu. Eu tirei o cartão todo empolgado, né, pensando lá que o cliente, beleza, o cliente vai me contratar e tal, e eu dei o cartão na mão dele. Rapaz, pessoal, ele ficou olhando pro cartão e eu fiquei assim, meu Deus, o que que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu falei alguma coisa de errado? E ele foi ver o cartão, ele falou assim mesmo para mim, ele tirou os olhos do cartão de visita e olhou para minha cara, né? E disse assim, Joerd, eu digo, oi, você não tem vergonha na tua cara, não? Eu digo, ixi, doutor, por quê? Rapaz, tem um cara que é empresário, tem uma empresa, né, presta serviço de forma excelente, eu sou um futuro cliente teu, tu vai me dar um e-mail particular, um e-mail grátis. Rapaz, aquilo para mim, quando ele falou, foi como um estralo na minha mente. E desde esse tempo, já faz mais ou menos uns 8 anos, isso se não me falha a memória, rapaz, ele faz sentido. Eu vou correr atrás do meu domínio. E desde esse tempo para cá, né, eu fiz o meu domínio, vou abrir aqui o site aqui para vocês, dá uma olhada rapidinho no meu domínio, tá? Meu domínio é esse aqui, o meu site também é esse aqui, tá? Deixa ele abrir aqui, abrindo, olha só, o meu domínio, que é o meu site, é esse aqui, tá? Vou até botar um www aqui, ficar mais bonitinho. Então pronto, olha só, o meu site é esse aqui, ó. Tá errado aqui, só um minuto. Tá, jkinfonet.com.br. Pronto. O meu portal, o meu site, o meu domínio, né, que é o jkinfonet.com.br, é esse aqui. Tá? Então eu falei assim, vou ter que criar um domínio para mim, vou ter que criar meus e-mails profissionais, eu tenho que correr atrás disso, meu Deus do céu. Aí desde então, né, eu fiz o meu domínio, tenho minha hospedagem junto na PWH, tenho os meus e-mails profissionais, né? Então é isso, pessoal, sobre isso que eu estou falando, né? A gente tem aí ganha uma credibilidade maior, né, para fechar contratos com empresas, com empresários, enfim, para o tipo de negócio é uma coisa muito bacana. Então esse aqui é o meu domínio, meu portal, tá bom? Esse é só para mostrar para vocês a importância, tá, pessoal? Então nós paramos aqui na criação da hospedagem e depois disso, pessoal, como eu estava falando, o gasto inicial vai ser basicamente esse. R$ 40, se você quiser optar por um ano, né, para poder fazer a renovação, você vai pagar R$ 40 e vai pagar mais R$ 25 para poder ter a hospedagem, para poder ser desenvolvido o seu site e os seus e-mails também já podem ser criados a partir do momento que é feita a compra da hospedagem. Então dá R$ 65 apenas, pessoal, para poder ter o domínio e ter a hospedagem, tá bom? Esse é o valor para poder ter o seu espaço profissional, tá certo? Então, o que é que eu faço? Meu trabalho é esse, tá? E meu trabalho também é desenvolver o site, tá? Então aqui eu até vou mostrar aqui para vocês que eu fiz por último. Isso aqui é de uma clínica que eu fiz por último agora, tá? Que é a Odonto Nova Contagem, tá? Esse aqui ele fez o mesmo cenário que eu mostrei para vocês agora da compra do domínio, da hospedagem e de tudo mais. Ele fez dessa forma, tá? Então ele pediu para eu desenvolver o site dele, que é voltado para a clínica odontológica. Esse aqui é o site dele, tá? Obviamente que ele me falou como é que queria, mas eu já tenho uma ideia de como funciona a questão de clínicas. Nesse cenário aqui, o site dele é só para captação de leads, né? Captação de clientes, de pacientes no caso dele. Então, em todo o site ele tem um botão de agendar avaliação de WhatsApp, que vai cair lá para dentro do WhatsApp dele de forma automática para poder, né, tá captando aí os leads. Tá? Tem um outro aqui também, bem bacana, que eu fiz antes desse, que é o Odonto Cabo Branco. Tá? Nesse cenário aqui, eu tive que desenvolver a logomarca dele. Tá? Ele não tinha logomarca. Então, esse trabalho aí também eu faço. Por quê? Porque é interessante a gente ter uma logomarca com alta resolução dentro do portal, né? Para ficar uma coisa bem atraente,
bem bonita também, como vocês podem ver nesse cliente aqui. Tá? Esse cliente aqui é o mesmo ramo, tá bom? Só que nesse caso aqui, dessa Odonto Cabo Branco, bem que na parte de depoimentos, esses depoimentos ele quis para eu deixar eles de forma fixa, que são lá de quando a pessoa faz uma, uma, uma pesquisa no Google, tá? Eu também faço esse trabalho, faz uma pesquisa no Google e coloca a avaliação e ele vem para cá. Só que ele não quis para ser de forma automática, porque tem como fazer também, tá? É só abrindo um parênteses para vocês saberem que essa forma de depoimento também ela é bem bacana, tá? Que vem de pessoas que acessam lá o seu negócio, que gostaram de fazer o serviço, que encontraram vocês. Então tem como fazer essa forma também automática. Só que ele optou em fazer essa forma estática, tá? Porque ele não optou por essa forma, tá bom? Então esse aqui é o trabalho que eu faço de desenvolvimento do site, tá bom? É de acordo com as cores que vocês quiserem, isso tudo é personalizado, tá? Em aplicativos móveis, iOS, Android, Mac, todo tipo de equipamento. A página ela é autorresponsiva, então na hora que você abrir do celular, por exemplo, ele vai dar a impressão de ser realmente um aplicativo, um app, com todas as opções, tá? É bem bacana, tá bom? Então, esse cliente aqui, esse outro cliente que eu mostrei para vocês primeiramente, o Odonto Nova Contagem, ele optou por ficar, para eu ficar dando manutenção em todo o parque dele, tá? Desde domínio, quando for renovado, ou quando acontecer algum problema, na questão da hospedagem também, na questão de criar e-mails quando ele precisar também, quando tem um valor recorrente, tá? Então esse cliente aqui ele optou. E a outra coisa bacana, já estou encerrando, pessoal, aqui para finalizar, é que quando eu tenho um contrato com quem me contrata para fazer esse trabalho, eu coloco tudo dentro aqui da Cloudflare, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse site, a Cloudflare. Ele é uma plataforma de venda de serviços, tá? De segurança. Então, eu trago esses clientes, tá? Essa aqui é uma conta que eu tenho várias contas. Então, eu trago os clientes para cá, para dentro da Cloudflare, para quê? Para proteção. Né? Então, contra ataque de DDoS, contra ataques no site, quando você coloca o seu site para dentro da Cloudflare, os caches de consulta são bem mais rápidos, a segurança nem se fala, e tem possibilidades para fazer todo tipo de serviços, tá? De apontamento de serviços, enfim, é um leque de oportunidades. Então, quando a empresa ela faz o contrato comigo e isso aí fica de forma recorrente para eu dar manutenção, eu trago esse cliente, esse site, esse domínio, como vocês quiserem falar, para dentro da Cloudflare, para ter uma segurança maior, tá? E tudo isso aqui, pessoal, eu dou a manutenção, tá certo? Então, isso aqui é o trabalho que eu faço, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Ah, não, já mostrei. Pessoal, então é isso, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então é isso, tá bom? Isso aí é o trabalho um dos trabalhos que eu desenvolvo, que eu faço. Se vocês tiverem interesse, tá? Vocês podem me contactar, tá bom? Estou aqui justamente para isso, tá? Para a gente aí formar uma parceria. E qualquer outra dúvida, também eu posso tirar, vocês quando falarem comigo aí no privado, no WhatsApp, no e-mail. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos. Espero aí o contato de vocês.